A graça e a paz de Jesus aos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto aqui pelo YouTube, nesses tempos aí de isolamento social, mas nos mantemos firmes, buscando juntos a presença do Senhor, compartilhando sua palavra, compartilhando também as nossas necessidades, as nossas orações e também a gratidão que há no nosso coração, porque temos sido guardados e também abençoados pelo nosso Deus. Quero convidá-lo aí nesses próximos minutos que se seguem a estar atentos aí aos cânticos, à leitura bíblica, ao momento de oração e realmente participando conosco aí em espírito de oração, com atenção, sabendo que estamos juntos nesse momento na presença do Senhor. Então vamos começar aqui o culto orando, buscando a presença gloriosa do nosso Deus, a quem é devida aí toda a honra e toda a glória. Pai, nós te damos graças, ó Deus, no nome de Jesus, por mais um culto que o Senhor nos permite celebrar. Sabemos que o Senhor está conosco, nos protegendo, nos guardando, nos abençoando e também edificando, ó Deus, as nossas vidas diariamente, pela Tua palavra, através das Tuas bênçãos, pela vida dos irmãos, enfim, o Senhor, ó Pai, tem dado continuidade, ó Deus, à Tua obra nas nossas vidas, nos nossos corações e nas nossas famílias. Queremos adorá-lo, celebrá-lo, ó Pai, nessa noite, agradecendo ao Senhor pelas Suas bênçãos, agradecendo pela maneira como o Senhor nos tem dado paz e tranquilidade, ó Deus, nos corações, mas também manifestando o nosso desejo de que o Senhor intervenha, ó Pai, em todo o mundo, diminuindo, ó Pai, os efeitos dessa doença, usando as pessoas, ó Deus, apropriadas, ó Deus, para encontrarem o tratamento adequado, a cura, livrando, ó Pai, aqueles que estão adoentados, estabelecendo, ó Deus, a sua saúde, para que em breve, ó Pai, possamos nos reunir como igreja, possamos, ó Deus, voltar às nossas atividades semanais, possamos voltar, ó Deus, ao nosso trabalho, aos estudos, ó Pai, aos encontros, ó Deus, presenciais, que tanto nos alegram, ó Deus, que tanto também, ó Deus, representam a Tua vontade, ó Deus, para a Tua igreja. Mas continuamos, ó Deus, firmes, buscando, ó Deus, a presença do Senhor, e é nesse nome, ó Deus, o nome precioso de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. E agora eu quero convidá-lo a, com alegria, cantar um hino do cantor cristão.
Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Nós temos sempre um momento especial de oração nos nossos cultos, onde recordamos os pedidos de oração, também a gratidão. Nesses tempos de pandemia, temos aí também motivos especiais em relação a essa crise de saúde que o mundo inteiro está enfrentando, e esse é um momento especial. Nos nossos encontros normais aqui presenciais, sempre convidamos 2 diáconos da nossa igreja para virem à frente. Estamos aí impossibilitados de fazer isso nesse momento, mas todos, podemos orar anotando aí os pedidos, lembrando das necessidades. Nos grupos da igreja, do WhatsApp, e às vezes também pela página da igreja pelo Facebook, às vezes também nos comentários, no chat, ali no bate-papo do YouTube, nós recebemos diversos pedidos de oração. Eles têm sido aí anotados, registrados, e nós temos aí várias pessoas da igreja orando por esses pedidos, lembrando desses pedidos diariamente, acompanhando também as necessidades dos irmãos. E essa é uma missão, uma parte importante do ministério de cada um de nós que somos cristãos, porque fomos chamados também como sacerdotes. E o papel do sacerdote é, nesse sentido, buscar a presença de Deus em favor dos necessitados e colocar diante do Senhor também os desafios que os semelhantes, que os nossos irmãos, que aquele que é o nosso próximo tem. Então é isso que nós fazemos, e é um papel que cabe a todo crente, não somente aos pastores, mas todo crente é chamado no poder do Espírito Santo, conforme Jesus nos ensina, no nome dele, também devidamente aí alicerçados pela fé, pelos ensinamentos bíblicos, e confiando que a vontade do Senhor é sempre a melhor, porque pela oração buscamos isso, exatamente isso, a vontade do Senhor. Então, nós vamos orar nesse momento, lembrando dos nossos irmãos enfermos, e termos irmãos aí que têm ficado enfermos aí durante esse período de pandemia. Já temos aí gratidão no nosso coração por alguns que já enfrentaram doenças e já estão recuperados, já estão novamente saudáveis. Temos outros aí vivendo lutas aí mais intensas em relação à saúde, através de tratamentos mais demorados, através de tratamentos mais longos. Nós temos também, sempre lembrando as nossas orações nesse período, como consequência também da pandemia, irmãos que ficaram desempregados, porque as empresas estão fechando, estão fazendo cortes de funcionários. Temos irmãos aí que são autônomos também, que não podem sair, têm tido queda aí na sua renda também, porque é um efeito cascata, as coisas vão parando e os irmãos vão sendo afetados aí pela crise econômica também em decorrência da pandemia. E também orar pela fé dos irmãos, pela manutenção aí pelo calor do evangelho no coração dos irmãos. A gente ouve alguns pastores aí já preocupados, que esse afastamento social ele pode de alguma maneira esfriar a fé dos irmãos. A gente não tem percebido isso aqui na nossa igreja. Os irmãos continuam em contato, continuam ainda vivos, acompanhando aí as transmissões da igreja. E o que a gente percebe é um aumento da saudade, um desejo muito grande de congregar novamente. Eu particularmente espero que, nesse sentido, a pandemia possa nos dar ainda um amor muito maior pela igreja. A nossa igreja é uma igreja que tem uma frequência muito boa, os irmãos são muito presentes, são, de modo geral, assim, bastante ativos, e eu espero até que isso, depois da pandemia, possa aumentar. Eu, particularmente, estou sentindo falta, e a gente ainda tem a possibilidade de vir aqui pelo menos uma vez por semana, dar uma olhada no templo, ainda que seja o templo vazio, e ter um pouquinho dessa intimidade, desse momento. Eu fico imaginando os irmãos aí que já estão aí há mais de 2 meses sem poder participar do culto. Alguns até passam aqui pela frente de carro, fotografam, e mandam a foto nos grupos, mostrando a sua saudade. E eu acho isso muito, muito bom, mostrando o amor, o carinho que os irmãos têm pela igreja. E esse também deve ser um motivo das nossas orações, para que esse isolamento ele diminua e em breve a gente possa aí, paulatinamente retornar tranquilamente às atividades da igreja. Então, vamos orar, buscando a presença do Senhor,
colocando aí diante dele todos esses pedidos, todas essas necessidades e também a nossa gratidão. Pai, nós te damos graças, ó Deus, no nome de Jesus, porque, Pai, mais uma vez, podemos buscar, ó Deus, a tua presença, podemos, ó Deus, confiar, ó Deus, na tua mão poderosa agindo em nosso favor. Podemos, ó Pai, também colocar, ó Deus, as angústias dos nossos corações, as tristezas, as nossas dúvidas, cientes, ó Pai, que estamos, ó Pai, confiando no Senhor, que tem o poder nas mãos, que tem as respostas, além da graça e da tua misericórdia. Pedimos a tua bênção, Deus, sobre a vida dos irmãos que estão enfermos, ó Pai, e têm vivido, ó Pai, desafios muito grandes na busca da sua saúde, na busca da sua recuperação. Colocamos também, ó Deus, nas tuas mãos a vida dos irmãos que estão ficando desempregados, a vida dos irmãos também que são autônomos e têm, ó Deus, aí sofrido uma queda, ó Pai, em sua renda. Colocamos também, ó Pai, diante do Senhor a necessidade, ó Deus, que temos, ó Pai, de voltar às nossas atividades, de voltar, ó Deus, aos nossos encontros, e pedimos, ó Deus, que a tua mão poderosa haja sobre todo o mundo, operando, ó Deus, milagres, operando curas, ó Deus, como o Senhor é capaz de fazer, trazendo soluções para problemas, ó Deus, que nós, seres humanos, não conseguimos, ó Pai, de maneira alguma encontrar solução, e permitir, ó Deus, que a tua igreja possa se reunir, os irmãos possam voltar, ó Deus, ao seu trabalho, às suas atividades, aos seus estudos, aos encontros, enfim. Pedimos, ó Deus, e clamamos ao Senhor para que o Senhor, ó Deus, haja em favor da tua igreja, em favor do mundo que o Senhor tanto ama e que o Senhor criou. Nos abençoa também, ó Deus, para que os nossos corações, para que a nossa fé se mantenha firme, ó Deus, viva e ativa, mesmo nesses momentos, ó Pai, de afastamento social, e que de maneira alguma, ó Pai, irmãos possam esfriar, ó Deus, na sua fé, possam se desanimar, ó Deus, com a necessidade, ó Pai, de congregar, de estar, ó Deus, na igreja, mas que haja no coração de todos, ó Deus, o desejo, ó Pai, e a alegria, ó Deus, a expectativa, ó Deus, pela volta das nossas atividades. Muito obrigado por tudo, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos então passar nesse momento a meditação na palavra de Deus, e eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, os versículos de 40 a 45. Evangelho de Marcos, o capítulo 1, os versos de 40 a 45, que nos conta a cura de um leproso. E nós queremos hoje meditar nessa palavra, nesse momento especial no ministério de Jesus, na cura daquele homem que não é nomeado aqui, nós não sabemos exatamente quem é, mas uma circunstância muito especial no ministério de Jesus, com a qual nós temos muitas coisas a aprender. Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versos de 40 a 45. E o texto da palavra de Deus diz assim: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olhe, não digas nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nesse culto. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na Bíblia, de quando estamos lendo a Bíblia, de quando eu estou lendo a Bíblia, é de me deleitar com as histórias, com as narrativas. A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita
em função de circunstâncias muito especiais em que Deus agiu, em que Deus falou ao coração do seu povo, também citando esses fatos especiais na vida de pessoas que também reagiram de maneira especial e de maneira marcante diante das ações de Deus. E são textos que quase nos obrigam, ou querem nos obrigar, a fazer uma viagem no tempo e a sermos, talvez num primeiro momento, testemunhas daquele acontecimento, daquele fato, como se estivéssemos ali participando daqueles momentos, para num segundo momento também nos tornarmos de alguma maneira protagonistas dessa história. É muito interessante porque a Bíblia tem esse poder. Eu gosto muito de literatura, gosto de literatura brasileira, gosto de literatura mundial, e é interessante lermos a história dos personagens, as tramas, como elas acontecem, os pensamentos, aquilo que vai no coração, a maneira como os protagonistas agem, mas a impressão que eu tenho é que somente a Bíblia, de fato, consegue nos colocar dentro da história e criar em nós não somente a esperança, né, esse sentimento, mas esperar que, de fato, de alguma maneira, as coisas que estão acontecendo no texto, na vida daqueles personagens, possam de alguma maneira acontecer conosco. Eu acho que isso é algo interessante. Não apenas nos tornar conhecedores da história, mas nos fazer desejar que aqueles fatos de alguma maneira se tornem realidade também na nossa vida. E eles são fato, porque o que Deus fez em todos os tempos, Ele pode também fazer pela vida de cada um de nós. Então vamos tentar essa viagem, dar um passeio lá no primeiro século, mesmo que a gente não tenha o nome desse leproso, não tenha detalhes a respeito da vida dele, se ele era assim desde jovem, estava há pouco tempo, se ele sofria muito com isso, provavelmente sofria, se ele tinha pessoas na casa dele o esperando, se ele era um conhecedor da lei, há várias perguntas que nós podemos fazer, especulando, mas sem chegar a respostas definitivas a respeito desse homem. Mas é interessante que, mesmo não tendo todo esse conhecimento profundo a respeito dele, aquilo que nos interessa saber deste momento de sua vida e do seu relacionamento com Jesus já é suficiente para encher o nosso coração de alegria, de conhecimento, de profundidade e de nos aproximarmos ainda mais de Jesus. Acredito que depois de ler uma história como essa, de ver um fato como esse, o nosso amor por Jesus deve aumentar. E talvez para aqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, devem considerar a hipótese de se aproximar dele, para receber dele esse amor, essa graça e esse jeito maravilhoso que ele tem de cuidar dos seus, demonstrando o seu amor e a sua misericórdia. Então vamos lá, vamos olhar o texto e ver algumas coisas interessantes. A primeira coisa que o texto nos mostra foi a coragem daquele homem de se aproximar de Jesus. Eu não sei se você sabe, a gente vai dar depois mais alguns detalhes a respeito da lepra aqui, mas os leprosos, quando eles estavam andando pelas regiões dos desertos, nos arredores da cidade, porque dentro da cidade e nos lugares de uso comum das pessoas saudáveis, eles não podiam circular. E quando eles se aproximavam de alguém, eles teriam que passar por um lugar público, ou alguém estivesse se aproximando, eles tinham que gritar: leproso, leproso, lepra, lepra. Eu quero que você imagine a situação humilhante de alguém que está doente, já é mal visto pela sociedade, e ele tem que pronunciar com a própria boca, com os próprios lábios, a própria doença, pedindo, exigindo que as pessoas não se aproximem dele, as pessoas não se aproximariam, né? A gente está sentindo um pouquinho disso nesses momentos aí de afastamento social, né? A gente às vezes tem que sair para o mercado, para a farmácia, para alguma atividade absolutamente necessária, e a gente começa a evitar um pouquinho as pessoas na rua, mesmo sem saber se elas estão de fato doentes ou não, e também como respeito a elas, mesmo que nós estejamos saudáveis, não nos aproximarmos para não criar dificuldades. Você vai nos supermercados, nos bancos, nos lugares públicos, aí você já vê em quase todos eles marcações para que se mantenha a distância. A nossa situação é provisória, mas você pensa que aquele homem não tinha um tratamento adequado.
Até hoje a lepra, né, é uma doença de tratamento assim bastante complexo, e são pessoas que ainda vivem situações bastante difíceis. Mas ele tem coragem de se aproximar, ele tem coragem de se aproximar de Jesus. Ele sabe que Jesus é um homem diferente. Talvez ele ainda não saiba que Jesus é Deus entre nós. E ele sabe, de alguma forma, o texto revela que ele tem poder de curar. Mas talvez ele ainda possa conservar no coração dele alguma dúvida se Jesus quer curá-lo de fato ou não. Poder ele sabe que ele tem. Se você quer mais informações bíblicas a respeito da lepra, você deve fazer aí uma viagem até o livro de Levíticos e ler os capítulos 13 e 14. São versículos lá, são 2 capítulos inteiros, mostrando todo o processo de reconhecimento da lepra, das manchas brancas, se elas cresciam, se elas não cresciam, se elas se aprofundavam, não se aprofundavam, se em torno delas aparecia algum tipo de ferida, de pus ou de pústula, né, como aparece muitas vezes aí, dependendo da versão da Bíblia que você adota, e também todo o processo quando alguém seria retirado da sociedade e depois o sacerdote ia até lá para observar se a doença estava progredindo, se ela estava regredindo, e também todo o processo, depois que alguma pessoa era de fato curada da lepra, até que ela pudesse ser reintegrada na sociedade, poder voltar para a própria casa. Entendido também, né, que a lepra sempre foi possível ser curada apenas por uma intervenção divina. E, portanto, também quando o cara era curado da lepra, que ele podia voltar, ele tinha que fazer, de acordo com as suas posses, de acordo com as suas condições, vários tipos de oferta, né, num formato de culto, como gratidão a Deus e também como testemunho de que ele tinha passado por aquela situação e curado. É interessante porque no capítulo 14... é falado de lepra até na casa, né? Nos utensílios, nas paredes das casas. E as casas, muitas vezes, quando apareciam aquelas manchas brancas, aquele tipo de contaminação, as casas também precisavam ser, de alguma maneira, isoladas. Portanto, era uma doença grave, que trazia sofrimento para a pessoa por questões físicas. Era uma doença que trazia também um problema social muito grande, porque a pessoa doente precisava se afastar e manter essa distância das pessoas saudáveis. Ela poderia afetar a casa, isolando todo um ambiente familiar, mas é interessante perceber já desde o Antigo Testamento que o que sempre havia no coração dos judeus, aquelas pessoas, e é um ensinamento bíblico, é de que está nas mãos de Deus curar as doenças espirituais e as doenças físicas do homem, e que uma vez curados, o homem deve aprender a agradecer a Deus, a estar diante de Deus, demonstrando seus sacrifícios de louvor, de adoração, oferecendo animais em sacrifício, para que ele pudesse então voltar ali tranquilamente para a comunidade. Na sequência, é muito interessante porque ele não grita à distância, porque Jesus o identifica pela aparência, né? Uma pessoa com lepra, você identifica pela aparência dela. A doença, ela se mostra, ela se deixa evidente. E Jesus, então, diz o texto, movido de grande compaixão, né, estendeu a mão e o tocou. Há várias coisas aqui acontecendo, né? A primeira delas é que Jesus, sendo um homem perfeito e são, ele permite que esse homem se aproxime. Esse homem nem se sente na obrigação de gritar lepra, lepra, lepra. Tamanha é a confiança que ele tem de que será recebido por Jesus. E Jesus o recebe, o texto diz, movido de grande compaixão. E o que é compaixão? Jesus compreendia completamente, perfeitamente a situação daquele homem. Sabia que ele estava longe dos seus familiares, que ele estava doente, que ele estava em sofrimento, e ele sente a dor daquele homem, e o coração dele se balança naquele momento, e a única coisa que ele permite, e ao máximo, é que aquele homem se aproxime, mas ele não se limita a isso. Diz o texto que ele estende a mão e o toca. É curioso porque a lei, num certo sentido, dizia que quem tocasse num leproso também estaria contaminado. Então, num certo sentido, Jesus correu o risco de se contaminar com aquela lepra. A gente sabe que isso não aconteceu. Ele não foi contaminado por esse homem. Na verdade, foi o homem que foi contaminado por ele, né? Pela sua pureza, pela sua limpeza, pela sua santidade. Porque ele diz, eu quero ser limpo.
A gente pode até voltar um pouquinho, né, e lembrando das histórias lá do bom samaritano, né, a dificuldade que o sacerdote, que o levita tiveram ao identificar aquele rapaz que estava caído ali no chão, porque não queriam tocá-lo para não ficarem impuros cerimonialmente. E o ato de Jesus é exatamente no sentido contrário. Ele estende a mão, toca aquele homem e ao invés de se tornar leproso, é ele quem limpa e é ele quem purifica aquele homem. E Jesus não apenas o toca, mas como também responde à inquietação daquele homem, porque ele diz: Senhor, bem podes me limpar. Ou seja, se queres, pode me limpar. E Jesus responde a ele: sim, eu quero. É interessante isso, né? Porque a gente pensando no nosso relacionamento com Jesus, quem não quer viver bem, quem não quer estar bem, quem não quer ter o seu coração puro do pecado, a sua consciência tranquila diante de Deus, quem não quer ter saúde física, e nós muitas vezes nos colocamos diante de Deus em oração, desejando todas essas coisas, e um texto como esse revela que o próprio Jesus, o próprio Deus, também tem esse desejo no coração, de ver a nossa integridade física e de ver a nossa integridade espiritual. E o texto revela, como sempre, o homem é curado imediatamente. Imediatamente. É interessante porque textos como esse causam inquietação no coração de muitas pessoas, imaginando que sempre que oramos, sempre que buscamos a presença de Deus, sempre que pedimos a solução de uma doença, de alguma maneira o Senhor vai nos atender com uma mão milagrosa, poderosa e tirar de uma vez das nossas vidas. A gente sabe que nem sempre é assim. Né? Talvez Deus escolha uns para glorificá-lo através de uma cura instantânea, talvez outros o glorifiquem através de uma maneira digna e cheia de fé e de fidelidade ao enfrentar as dificuldades, ao enfrentar as doenças, os problemas físicos e até mesmo as lutas espirituais. E a gente tem respaldo bíblico para um lado e para o outro. São questões que muitas vezes eu até nem discuto muito com pessoas, porque eu já fui confrontado várias vezes, mas vocês deveriam acreditar em milagre. Mas quem foi que disse que a gente não acredita? Vocês têm que acreditar no poder da oração, mas quem foi que disse que a gente não acredita? Mas a gente crê muito mais, né? Que sempre orando e buscando, quando eu oro por alguém que está doente, eu oro pedindo a cura. Eu oro pedindo a cura e desejando a cura. Mas acima da minha vontade, daquilo que eu quero, está a vontade de Deus, que conhece bem as coisas. Mas eu, por exemplo, já sou testemunha de uma cura. Não é? Eu vim aí de um mundo perdido, viciado em drogas, e eu acompanho a vida de pessoas que lutam por anos e anos e anos para se livrar da bebida, das drogas, e de vícios e de outras coisas. E na minha vida, particularmente, Deus tirou com a mão. Ou seja, num dia eu era uma pessoa e na manhã seguinte eu era outra pessoa, até estranhando o que estava acontecendo comigo, porque aquele desejo, aquelas coisas tinham saído do meu coração e o meu olhar estava apontado para o outro lado, tentando entender espiritualmente as coisas que estavam acontecendo. Mas também já tive situações na minha vida em que as coisas foram, aí levou tempo para que acontecesse, para que as transformações viessem. Mas a ênfase que eu estou dando aqui, quero que você atente para isso, é que Jesus diz: eu quero que você seja limpo, eu quero que você tenha saúde, não é? Se não a física, pelo menos, e essa é fundamental, a espiritual. Eu quero tocar na sua vida, eu quero estar com você. E é interessante, pelo menos nesse momento, esse homem é agraciado e é curado imediatamente. Aí vem um momento interessante do texto, que é ali o verso 43 e 44, que a gente precisa entender bem. Né? Jesus o advertiu severamente, logo o despediu, e disse para ele assim: não diga nada para ninguém, não conta para ninguém o que aconteceu aqui, que eu te curei nem nada. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Talvez alguns entendam o seguinte: não conte nada a ninguém até que você chegue ao sacerdote, e aí você tendo feito lá toda a observação por parte do sacerdote, que você realmente está curado,
tendo feito as suas ofertas, aí você pode contar. Mas o que acontece depois no versículo 45 dá a entender que Jesus queria manter aquela cura em segredo, que aquele homem realmente não contasse aquilo. É até interessante esse momento da vida de Jesus, e isso vai acontecer mais vezes no Evangelho de Marcos, dele pedindo para que as pessoas não contem. Aí você vai dizer assim, então Jesus não quer que a gente dê o testemunho, não quer que a gente não fale. Eu acho que há algumas coisas especiais no momento de Jesus aqui, durante o seu ministério, em que talvez não fosse o momento ainda dele ser revelado como Messias, ainda não seria o momento para que fossem despertados nos corações a inveja ou outros tipos de sentimento que acabaram acontecendo, para que ele não tivesse confrontação, porque o que aconteceu que esse homem contou praticamente obrigou Jesus a não estar mais dentro da cidade, como você pode ver no versículo 45, já não podia entrar publicamente na cidade, mas se conservava em lugares desertos, exatamente porque a vida dele começa a partir desse momento a correr risco, e ele cercado por pessoas que realmente queriam cura, mas também por curiosos, por pessoas maldosas, procurando alguma coisa para que pudessem acusá-lo, ou alguma palavra que pudesse supor algum tipo de tropeço, de blasfêmia, ou até de heresia da boca de Jesus. Então ele pede isso para o homem, mas o homem, como o texto diz, ele não se contenta. Ele sai contando para todo mundo, não é? O texto nem diz exatamente se ele chegou aí até o sacerdote, né, para se apresentar, mas provavelmente ele fez isso e contou para o sacerdote também. Olha, estava leproso, cheguei lá diante daquele homem, nem precisei gritar, lepra, lepra, leproso, leproso. Eu cheguei, disse para ele, eu sei que se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Ele disse, eu quero. Aí ele pôs a mão em mim. Eu imagino as pessoas ouvindo o relato da boca desse homem. Não é? Principalmente aqueles judeus daquele tempo lá que se escandalizavam com tudo. Basta ver, por exemplo, situações em que Jesus curou pessoas no sábado e eles ficavam escandalizados com aquilo. Imagina esse homem, esse judeu, quebrando a lei, tocando num leproso. Só que aí eles tinham que ficar quietos, porque não foi um ato de misericórdia respaldado por um milagre, ou seja, aquele homem foi curado. É? Havia poder de Deus, havia presença de Deus. Então, quem era aquele homem? Então, essa cura, ela representa, por um lado, o alívio da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida de um homem, e também a manifestação do poder de Deus acima das leis humanas, das determinações humanas, das compreensões humanas, de como as coisas devem acontecer. E o pior de tudo, para aquela realidade, era um homem. Jesus era de carne e de osso. E a pergunta que está no coração daquela gente é, como é que pode alguém, ser humano, talvez na mentalidade deles um pecador limitado, e a gente sabe que Jesus não tinha pecado, isso era a mentalidade deles, estar fazendo coisas assim, tão grandes e tão maravilhosas no nosso meio, contrariando a maneira como a gente age com as coisas, porque a gente não tem poder sobre elas, e mostrando que ele tem poder sobre as doenças, e sobre uma doença tão terrível como essa, que é a lepra. E esse camarada, ele ainda recebe os outros, ele põe a mão nos doentes, ele deseja o bem dos doentes, ele faz o bem pelos doentes. Quem é esse? Quem é esse? E a pergunta estava ali. Não dá para entender por que esse leproso não se segurou. Você se seguraria? Não é, tendo recebido uma bênção tão grande, ter sido curado, você está talvez há meses, anos, ou quem sabe, sei lá, quase a vida inteira fora de casa. Você pode voltar para casa, ver tua família, ver tua esposa, ver teus filhos, ver teu pai, ver tua mãe, teus primos. Você pode entrar na cidade, você pode ir no comércio, você pode participar de um jantar, de um almoço, você pode voltar a trabalhar, a tua vida, devolveu a tua vida. Ao te curar, ao curar da doença, devolveu a vida para aquele homem, ele pode viver novamente. Eu não me seguraria também, não. Se isso aqui, por um lado, representou uma desobediência a Jesus, por outro lado, essas coisas maravilhosas, né, que Deus faz. Hoje a gente não tem por que esconder, né? Era uma situação específica dentro do ministério de Jesus. Hoje a gente tem que fazer como fez o leproso, né? Sair contando para todo mundo. Não para dizer o quanto a gente é maravilhoso, mas para dizer o quanto o nosso Deus é grandioso, o quanto Ele nos guarda e o quanto Ele nos abençoa. Então aquele homem saiu contando para todo mundo, tá? Então, como a gente já disse, Jesus vai ficar fora da cidade,
né? Porque começa a ser procurado, mas entre aqueles que procuram Jesus estão aqueles que vão procurar a sua morte ou distorcer as suas palavras, porque dentro do seu ministério ainda não era o momento de enfrentar ou de confrontar os seus inimigos. Isso aconteceria tempos mais tarde, quando ele finalmente entra em Jerusalém, sentado ali no jumentinho como rei, como Senhor poderoso ali, sendo coroado, né, sendo recebido como um rei. Era assim que os reis eram coroados ao entrar na cidade, e aí também pronto a confrontar as autoridades e passar pela morte e pela sua ressurreição, pela qual nos alegramos muito e que tem muito a ver com a nossa fé. Esse é o texto. Não sei se você conseguiu fazer essa viagem. Eu fiz no momento feliz na vida de um leproso e no momento marcante da presença da graça, do amor e da misericórdia de Jesus por nós. Se você fez essa viagem comigo nesse texto, naquele momento, mais uma vez, essas narrativas, essas histórias são sempre muito interessantes, são sempre muito vibrantes, são cheias de ensinamentos para nós. Eu quero convidar você agora, depois daquele dia lá, né, se nós estivéssemos lá, sentados no outro dia, tomando o café da manhã, né, lembrando do que nós vimos ou pelo que passamos no dia anterior, como foi aquele leproso, e tentando agora, depois daquela empolgação, daquela alegria toda, entendendo ali a profundidade espiritual, as coisas que estão acontecendo, coisas que são requeridas de nós, a maneira como Jesus se revela e se apresenta. Quem sabe ele ali sentado tentando entender melhor, mas ele fez um milagre, ele tem poder, ele tocou em mim, ninguém nunca tinha feito isso, mas ele também me mandou ir lá no sacerdote, quer dizer, ele não desobedece à lei, ele entende a lei, ele conhece a lei, quem é ele, e aí ele pensando e chegando a conclusões. Então, a primeira delas é o seguinte: a gente precisa se aproximar realmente e humildemente de Jesus e dizer, eu quero. Ali naquele dia, quem disse, eu quero, foi Jesus. Talvez hoje, a gente sabendo dessa presença da graça de Deus, da misericórdia de Deus, dessa janela que está aberta pela misericórdia de Deus. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, pastor, mas tem uma diferença do Deus do Antigo Testamento para o do Novo? Bom, não tem, não existe. Mas uma leitura fraca, mais pobre da Bíblia pode te dar a entender. Aquele Deus, ele punia na hora, abria buraco, o pessoal caíam doentes, morriam por espadas misteriosas. E hoje não acontece mais isso, quer dizer, Deus não pune mais as pessoas que erram o pecado, não, ele continua punindo. A gente precisa entender claramente que assim que ele envia Jesus Cristo, né, a misericórdia e a graça de Deus se abrem para que todos aqueles que se arrependerem confiando nele possam ter a vida eterna, mas também escapar da condenação eterna. O nosso Deus ainda continua sendo um Deus que pune o pecado, que não ama o pecado. E como era também no passado, mostrava a sua graça. Muita gente não lendo o Antigo Testamento corretamente, não percebe que Deus por séculos e séculos avisou Israel que se Israel falhasse, e teve misericórdia, chegou num tempo, como diz o cálice da ira transborda, ele leva o povo para o exílio. Outras nações, ele teve misericórdia sobre aquelas nações que também foram destruídas, enviando os seus servos a pregarem. Veja o caso de Jonas para Nínive. Era a cidade, o topo da impunidade, do pecado. E ele mandou lá e aquele povo se converteu. Só que 140 anos depois eles voltaram em piedade, não deram mais ouvidos a Deus e acabaram também passando por uma grande desgraça aí e sendo destruídos. Portanto, é o momento em que a graça e a misericórdia de Deus estão estendidas porque o juízo vem. Portanto, é hora de nós dizermos, eu quero. E é interessante como na vida cristã, as palavras humildade e coragem caminham juntas, que é o que a gente aprende com esse leproso. Ele reconhece as suas próprias limitações, ele conhece as suas dificuldades, ele sabe que é preterido, que está fora, ele sabe que ele não deve estar ali entre as pessoas, mas ele também é corajoso, porque ele sabe em quem está a solução.
Ele sabe em quem está o poder para ajudá-lo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela vai ali entre a multidão, ela rasteja entre as pessoas e toca a orla do vestido. O centurião de Cafarnaum, tenho muitas pessoas sob a minha autoridade, eu digo, vai para lá, vai para cá, e eles vão. Se o Senhor disser daqui, vai acontecer também. Portanto, são textos que mostram que a gente tem que se aproximar de forma humilde e corajosa, dizendo, Jesus, eu quero o teu amor, eu quero a tua graça. Quanta gente sofrendo, problemas espirituais, problemas emocionais, desajustes, gente que não sabe qual é o sentido da vida, para onde a vida vai. E onde nós encontramos a resposta para isso? Em Jesus. E Jesus não é, mais uma vez, uma opção. Eu estou com um problema, eu vou procurar aqui, vou procurar ali, lá. Não vai achar. Você só vai achar isso em Jesus. Por isso é necessário nos colocarmos humildemente. Né? Senhor, tenho uma doença, tenho um problema, tenho um vazio no meu coração. Eu preciso do Senhor. E eu sei que se o Senhor quiser, porque eu quero que o Senhor me toque. Eu quero que o Senhor fale a minha vida. Há um texto que se encontra em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, os versículos de 19 a 23, que eu gostaria de ler com os irmãos, e que fala um pouquinho a respeito dessa ousadia, dessa humildade também, dessa ousadia que é esperada dos crentes, que é esperada de cada um de nós, no sentido de nos aproximarmos de Deus por meio de Jesus. E diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e com inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós somos como que leprosos, muitas vezes espirituais diante de Deus. Precisamos que Ele nos cure, precisamos que Ele tire de nós toda a mancha, todo pecado, para que nós possamos voltar a ter a alegria, para poder de alguma maneira glorificá-lo, para viver para Ele. Foi aquilo que aquele homem experimentou naquele dia. Então, se Jesus diz, eu quero que vocês sejam limpos, talvez Ele espere uma resposta da nossa parte agora sim. Jesus, nós queremos que o Senhor nos limpe de todo o pecado. Uma segunda coisa é que, curados e salvos por Jesus, os nossos compromissos com esse mundo, eles se tornam ainda mais sérios. Né? Quando eu penso nisso, eu sempre tenho como exemplo na minha mente os Tessalonicenses, que interpretaram errado a questão da segunda vinda de Jesus e começaram a relaxar no seu trabalho, no seu cuidado pessoal, e muitos irmãos daquela igreja começaram a se tornar pesados para os outros. E aí o apóstolo Paulo faz uma advertência dura para eles, né? Se você não quer trabalhar, também não coma. Né? Existe aí uma impossibilidade da pessoa não comer. Então o que ele está dizendo é o seguinte, voltem a trabalhar, cuidem da vida de vocês. Dizendo que a gente não pode, por causa das questões espirituais e do nosso amor por Jesus, relaxarmos nas coisas. Jesus ordenou aquele homem, vá até o sacerdote. Vá lá e faça tudo o que ele mandar, para que ele constate de fato a sua cura. Faça lá as suas ofertas. Ou seja, aquele milagre de Jesus e a constatação ali imediata e visual de que aquele homem estava de fato curado, não permitia aos olhos de Jesus que ele abandonasse as suas obrigações como um cidadão, como um judeu, como um homem desse mundo, e ele pede que esse homem vá lá e faça isso. Por isso eu até acredito que ele de fato tenha feito, ido lá, pagou lá os impostos, os tributos, fez as ofertas, mas tudo isso também como sinal da manifestação da glória de Deus. Porque com certeza o sacerdote olhando aquele homem curado, qual seria a constatação imediata? Foi Deus quem fez isso, porque só Deus é quem é capaz de curar um homem da lepra. Não é? Só Deus é capaz de tirar alguém do pecado. É por isso que a gente sempre pede aos crentes, né? Sempre tenta lembrar os crentes algo que seria até desnecessário, mas a gente tem que dizer as coisas que são óbvias, que são simples. É por isso que os crentes são diligentes no seu trabalho, no seu cuidado, no cuidado das suas coisas, no cuidado da sua família, trabalham pelo bem dos outros, pelo mundo, são bons funcionários, são bons cidadãos, pagam em dia os seus impostos, as suas dívidas, procuram se manter tranquilos diante das autoridades, dos governos, não cometem crimes, porque isso também é manifestação
do nosso amor por Jesus, do nosso relacionamento com Jesus, e mostra também que nós fomos curados por Ele. Mostra também que nós tivemos as nossas feridas curadas por Ele. Pensa que esse homem não poderia se sentir agora no direito de se vingar daqueles que tiraram sarro dele, daqueles que o desprezaram por causa da sua lepra? Ele podia ter essa raiva no coração. É muito provável que muitos leprosos tivessem. É muito provável que algumas pessoas até se sintam de alguma forma prejudicadas pela sociedade, mas quando a fé verdadeira, a fé cristã, quando Jesus está de fato no nosso coração, a nossa vida transborda em gratidão, transborda em ações de gratidão, em ações de louvor, e tudo o que a gente faz é agora visto sob a ótica da glória de Deus e como coisas para agradar o nosso Deus e como coisas com as quais vamos testemunhar a respeito dele, para que os outros também, vendo a nossa alegria, vendo a nossa saúde espiritual, possam também desejar não ser como nós, mas receber aquilo que nós recebemos vindo das poderosas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente, e também em decorrência dessa segunda observação de que a gente cumpre a partir de agora os nossos compromissos de uma forma bastante poderosa, é mostrar, através disso, que toda a glória é de Cristo. O nosso amigo leproso saiu contando a história, e aí Jesus começou a ser procurado com maior ênfase pelas pessoas. Né? A vida dele apontava para Jesus. As pessoas olhavam para ele e diziam assim, foi Jesus. É interessante que essas curas apontavam para Jesus tanto para bem quanto para mal. Para mal, porque aqueles homens que tinham inveja de Jesus teriam motivos e procuravam motivos para acusar Jesus daquelas curas. Mas curou no sábado. Olha, mas não sei se aconteceu aqui no caso, mas podemos supor que sim. Ele estava saudável e botou a mão no leproso, está doente também. Então, nesse sentido, para mal. Mas o fato está ali, eles não podem negar. Aconteceu. E para bem também, porque as pessoas igualmente doentes e necessitadas, elas observavam aquilo e diziam, eu já sei quem eu posso procurar, eu sei quem pode me curar das minhas enfermidades, eu sei quem pode me perdoar dos meus pecados, eu sei quem pode me dar vida verdadeira. Olha que interessante, as coisas que acontecem na nossa vida apontarem para Jesus. Um exemplo que a gente tem na Bíblia maravilhoso, a gente sempre usa e sempre recorda, é o próprio João Batista, que estava em posição de destaque ali, pregando o reino de Deus, batizando muitas pessoas, acumulando discípulos, seguidores, e no momento em que Jesus aparece, ele aponta para Jesus e diz, vocês têm que segui-lo. Eu estava falando deles, não é a mim, tem que segui-lo. E importa que ele cresça e que eu diminua. Tem até um fator interessante, porque quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, aquele momento é um momento marcante na vida dele, onde o ministério dele realmente se intensifica. E é o que tem que acontecer com a nossa vida também. A nossa vida tem que apontar para Jesus. Eu sei que é muito difícil as pessoas perceberem num primeiro momento, mas é esse o sentimento e a ideia que deve ser gerado no coração das pessoas quando nos veem vivendo a vida na plenitude, sendo curados, andando em paz com Deus, tendo uma vida que é diferente aos olhos do mundo, agindo, falando, fazendo as coisas de um modo diferente. Todas elas apontando para Jesus. A gente vive um tempo em que a gente tem que chamar tanta atenção da gente, né? Fazer o nosso marketing pessoal, mostrar as nossas habilidades, para nós nos mantermos no mercado. E quando a gente pensa no Evangelho, isso aí está totalmente na contramão do Evangelho. Porque nós atribuímos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ao agir de Deus, as coisas que acontecem conosco, evitamos ao máximo que as pessoas se espelhem em nós, que as pessoas tropecem em nós, que é o que acaba acontecendo, porque somos falhos, mas nos esforçamos ao máximo para que elas possam olhar única e exclusivamente para Jesus. Essa é a tarefa da igreja, essa é a tarefa da pregação, essa é a tarefa da exposição bíblica, apontar para Jesus, o Jesus que, como nós vimos aqui no texto, toca os doentes para curá-los. O Jesus que diz, eu quero que você seja limpo sim, eu quero
te ver limpo, sim. Agora vai lá e dá testemunho do que eu fiz. E volte a viver a sua vida, vá viver a sua vida com plenitude, porque a sua vida vivida com plenitude me glorifica. E mais pessoas virão a me conhecer, e mais pessoas serão curadas, porque eu desejo sim tocá-las para que elas sejam salvas. Que texto maravilhoso, que momento interessante da vida e do ministério de Jesus. E quantas lições maravilhosas. Aí a pergunta que fica é essa também, e você? Não é? Que resposta daria a Jesus se ele hoje lhe perguntasse, quero tocar a sua vida, quero perdoar os seus pecados, quero transformar a sua vida, quero fazer de você uma pessoa realmente diferente, quero que você viva para pregar o meu nome, para glorificar o meu nome. Qual vai ser a sua resposta? Eu espero que seja, eu quero. Que Deus, então, abençoe essa palavra, então, aí aos nossos corações e nesse espírito de alegria, de transformação e da presença de Deus entre nós, eu convido você a cantarmos mais um hino do cantor cristão. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Cristo bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Irmãos, que alegria poder louvar, adorar o nosso Deus, ler a sua palavra, falando do seu poder, da sua graça, do que Ele pode fazer para a vida das pessoas que se aproximam humildemente e corajosamente, confiando no seu poder, na sua graça, no seu poder de transformar. E é assim que nós estamos, então, encerrando o nosso culto nessa noite, com essa alegria, uma alegria que também traz um temor no nosso coração e nos também leva a buscarmos com mais intensidade o nosso Deus, falando mais a respeito dele e olhando também para as nossas vidas com toda a gratidão no coração pelos seus benefícios, pelas suas transformações e pela maneira como ele tem cuidado de nós. Continuem atentos então às atividades da nossa igreja, o pão das 3, às 3 da tarde, todos os dias, menos na quarta-feira e no domingo, porque na quarta-feira às 20 horas nós temos o nosso culto pelo YouTube, no domingo nós temos cultos às 10 da manhã e às 19 horas também, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva para você estar recebendo aí as notificações e participando. Compartilhe também os cultos da igreja, também acesse, sabe, dos irmãos que estão aí com alguma dificuldade para acessar, os ajude, compartilhe o link, tá? Para que possamos continuar aí ligados uns aos outros através das redes sociais e como já oramos aí nesse culto, pedindo ao Senhor que em breve possamos nos alegrar juntos, presencialmente aqui no nosso templo, vivendo a nossa vida e compartilhando aqui a vida cristã, olho no olho, um pertinho do outro aí, e vai ser muito gostoso quando esse dia acontecer. Eu estou ansioso por ele, tá? Ansioso por esse dia. Vamos orar então, encerrando o nosso culto e impetrando também a bênção apostólica. Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, por esse culto.
Pedimos, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor ajude, que o Senhor abençoe, que o Senhor alcance, ó Deus, a vida dos irmãos enfermos, a vida daqueles que ainda não conhecem Jesus, atendendo, ó Deus, o clamor, ó Deus, as orações dos teus servos, ó Deus, que clamam dia e noite por cura, por soluções, por milagres, ó Deus, que lhes são necessários, e confiamos, ó Deus, na tua graça e no teu poder. Fica com a tua igreja, ó Pai, durante toda essa semana. Vamos continuar compartilhando a tua palavra, os nossos motivos de oração, cantando juntos ao Senhor e mantendo viva, ó Deus, a chama do Evangelho nos nossos corações. E agora, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém.